Olha, agora ferrou de vez para o senhor Bolsonaro e, inclusive, tem juristas aí na grande mídia falando que para isso é o tipo de crime que cabe prisão preventiva, ou seja, a partir do momento que não for mais presidente, já podem decretar a prisão do Bolsonaro. O que aconteceu? O Tribunal de Contas da União, junto com a equipe de transição do Lula, descobriram um mega esquema de compra de votos no governo Bolsonaro. Não é compra de votos no Congresso, não. Compra de votos para eleição. Né? Se a diferença do Bolsonaro para o Lula foi muito menor do que se imaginava, do Lula para o Bolsonaro, né? E do que previu as pesquisas no segundo turno, isso se dá por conta de compra de votos, que agora está aprovada e documentada. O que aconteceu? O governo Bolsonaro começou a pagar o Auxílio Brasil para mais de 3 milhões e 500 beneficiários que não tinham direito de receber. E aí descobre-se o quê? Que esses beneficiários, muitos deles eram cabos eleitorais do Bolsonaro. A coisa vai ficar muito feia. Muitos desses beneficiários foram incluídos no Auxílio Brasil bem antes da eleição. Porém, um mês antes da eleição, o Bolsonaro incluiu 1 milhão de beneficiários. Agora tem uma coisa, o Auxílio Brasil é uma verba de R$600 pagas por família, ou seja, tem uma família lá, R$600. O que começou a fazer o governo Bolsonaro? Começou a pagar R$600 para a família de uma pessoa só. Na grande maioria eram homens que moram sozinhos. Tem tanto homem assim que mora sozinho, 1 milhão assim acharem um mês? Não. Era a compra dos votos. Ou seja, muitos deles já moravam com beneficiários e tudo mais, já eram beneficiários diretos ou indiretos. Mas o governo Bolsonaro começou a pagar mais para esses homens, por quê? Porque estava comprando o voto deles e da família deles. Ou seja, tá aí R$600 em troca do seu voto. Então o governo Bolsonaro não estava apenas comprando voto a dinheiro vivo dentro de igreja, não. Também estava comprando voto do Auxílio Brasil. Agora liga isso a denúncia que foi feita pela Globo só depois da eleição, né, que a Globo fez a denúncia, deixou o crime ser cometido. Pois bem, de que o governo Bolsonaro estava pegando cidades menores, principalmente cidades que são afastadas de capital, e aí eu te explico por que tem que ser em cidade pequena que eles fazem isso. Você fala, nossa, mas Thiago, capital também tem os bairros mais pobres. Cidade pequena geralmente não tem jornal de grande circulação com repórteres lá, não tem afiliada da TV Globo, da SBT, da Record, não tem nenhum jornalismo investigativo em cidades pequenas. Por isso que é feito em cidades do interior. Quanto mais longe da capital ou de uma cidade grande, melhor. É por isso. Se é numa capital, aí tem afiliada de TV, tem jornalismo investigativo, tem jornalão. Então, é por isso que é cidade pequena. Pois bem, nessas cidades pequenas do interior, o governo Bolsonaro usava prefeituras, principalmente quando o prefeito era bolsonarista, e muitos são, até por propinas que recebiam do Bolsolão. O que faziam? Eles pegavam os beneficiários do Auxílio Brasil e eles faziam reuniões desses beneficiários. Eles ligavam porque eles têm os dados. O TCU provou agora, descobriu-se que, e logo depois da eleição, descobriu-se que o governo Bolsonaro vazou os dados dos beneficiários. Ou seja, já sabendo quem são os beneficiários do auxílio dessa cidade, telefone, endereço, nome completo, quanto ganha, desde quanto ganha, ganhava o Bolsa Família antes, sim ou não, ganhava quanto, ou seja, já sabem todos os dados da pessoa, as equipes ligavam para essa pessoa e falavam, tem uma reunião aqui no local tal, na hora tal. O beneficiário vai lá, é sobre o seu Auxílio Brasil, senão você vai perder o auxílio se não for. A pessoa ia. Aí ia lá na reunião, a primeira coisa que falava, você não pode falar para ninguém sobre o que é a reunião. Aí o que falavam sobre a reunião? Falavam na reunião o seguinte, olha, o auxílio vai ser cortado se o Bolsonaro não ganhar a eleição. Todo mundo que está aqui vai ter o auxílio cortado. Aí se alguém falasse, não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, eles falavam, não, é mentira. A gente tem aqui os seus dados, escreve aqui, todo mundo era obrigado a escrever num caderno o nome, o telefone, o CPF, isso era só para realmente aterrorizar ainda mais as pessoas. Se você não escrever, a gente corta seu auxílio agora. As pessoas escreviam, falavam, bom, tá aqui os seus dados, então é o seguinte, se você não votar no Bolsonaro, a gente vai ficar sabendo e a gente vai cortar seu auxílio. Alguém falava, mas o voto é secreto. Aí eles mudavam, às vezes dependendo da cidade já iam direto com essa estratégia de falar, não, mas é se o Bolsonaro não ganha eleição nessa cidade. Então nessa cidade o Bolsonaro tem que ter mais votos que o Lula, senão todo mundo da cidade vai perder. É pior ainda, que fala, caraca, se eu votar no Lula, aí a cidade inteira perde o auxílio, não só eu. Quer dizer, vai ficar pior para todo mundo. E aí tem aquele senso de comunidade que é diferente quando as pessoas são de classe média, tem mais o senso do eu.
Quando as pessoas são, ainda mais em cidades pequenas, as mais pobres, tem um senso de comunidade, que é o seguinte: se os meus vizinhos pararem de ganhar o auxílio, eles vão parar de comprar na loja da esquina, vão parar de ter dinheiro. Em consequência, eu também vou acabar ficando mais pobre. Eu também vou perder o auxílio, quer dizer, vai ficar pior ainda. Quer dizer, eles têm nessas cidades menores, esse senso é maior. Então, eles apelavam para esse senso que a população tem do coletivo e também para o individual. Quer dizer, apelavam dos dois lados. A estratégia psicológica é muito bem feita. Inclusive, eu penso, caramba, ou são pessoas que são realmente psicopatas para saber manipular as pessoas tão bem, ou eles realmente contrataram psicólogos para ver que tipo de argumentação vão mudar. Você pega o senso do coletivo e o senso individual. Eu vou te pegar pelos dois lados aí, você vai acabar votando no Bolsonaro. Por isso, tá provado, o Bolsonaro virou votos do Lula. O Lula teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, em muitas cidades do interior. Tem cidades no Nordeste que o Lula teve menos votos no segundo. Obviamente, em quase todas no Nordeste, o Lula ganhou do Bolsonaro. Mas teve cidade em que o Lula teve menos votos no segundo turno que no primeiro. Quer dizer, foi suficiente para o Bolsonaro ganhar a eleição? Não. Foi suficiente para o Bolsonaro ganhar até na cidade? Não. Mas imagina o Bolsonaro virando ali 10, 15% dos votos do Lula em cidades do interior, em centenas de cidades. É voto pra caramba. Tanto é que a pesquisa falava que ia ser 7 a 10 pontos a diferença do Lula para o Bolsonaro e foi 1,8. Aí entra também o que fez a Polícia Rodoviária Federal e tudo mais. Agora, descobre-se o Tribunal de Contas da União o seguinte, que além desse esquema, era feito também o esquema de incluir pessoas, homens solteiros que moram sozinhos, no Bolsa Família, no Auxílio Brasil. Isso começou a ser incluído no comecinho de 2022, aí foram até o dia da eleição, então até o mês da eleição. Então foram incluindo no total 3 milhões e meio de beneficiários. É muita grana. A gente está falando de R$ 600 por mês, durante vários meses para muitos deles, durante um mês. R$ 600 para 1 milhão de pessoas, estão falando de 600 milhões de reais. 1 milhão e meio deles foram incluídos em janeiro desse ano. Então até outubro, esse 1 milhão e meio receberam 10 parcelas de R$ 600. Estamos falando que cada um recebeu R$ 6 mil. 1 milhão e meio de pessoas, estamos falando aí, ó, 1 milhão e meio vezes 6 milhões é o quê? 9 bilhões de reais usados pelo Bolsonaro para compra de votos. 9 bilhões de reais. Aí alguns juristas ouvidos pela grande mídia falaram, ó, para isso cabe prisão já no 1º de janeiro, o Bolsonaro vai preso. Se o TCU conseguir as provas, e o Tribunal de Contas da União tem poder de corte superior. Eles podem mandar quebrar sigilo, eles podem fazer o que quiserem, podem fazer investigação no nível que eles quiserem, assim, uma investigação bem profunda. Além de inelegível, o Bolsonaro pode ser preso já no comecinho, assim, primeiro dia, porque é muita grana. Eu tô falando desse 1 milhão e meio de pessoas, são 9 bilhões. Só que eles foram adicionando mais gente. Até um mês antes da eleição, ou seja, até setembro, eram 2 milhões e meio de beneficiários. Ou seja, esses 9 bilhões já vai aumentando. Estamos falando aí de mais de 15 bilhões. Aí no último mês ele adiciona mais um milhão de pessoas, tudo como compra de votos. E aí descobriram o quê? Que esses pagamentos, esses beneficiários são fraudulentos. Ou são pessoas que já eram beneficiárias, ou são pessoas que efetivamente não precisam do auxílio, ou seja, não é um homem pobre que mora sozinho, é um homem de classe média que não precisa de R$ 600. Bom, todo mundo precisa de R$ 600, ajuda todo mundo R$ 600, mas é uma pessoa que precisa. Enquanto tem gente precisando, que está ali morrendo de fome, e esse dinheiro salvaria a pessoa da fome, tem gente que está ali vivendo uma vida, tem carro, tem tudo e ganhando R$ 600. Por quê? Porque votou no Bolsonaro. Ou porque virou o cabo eleitoral do Bolsonaro pago com dinheiro público. Quer dizer, o Bolsonaro fala, nossa, minha campanha é uma campanha barata, mas pô, você está usando 9 bilhões de dinheiro público em compra de voto direto. Eu não estou nem colocando esses 9 bilhões aqui naquela conta que chega a mais de 400 bilhões de como o Bolsonaro teve medidas eleitoreiras para comprar voto. Não estou colocando aquilo na conta. Já chegamos aí. Estou colocando aqui dinheiro que é para comprar, para pagar cabo eleitoral e para comprar voto mesmo. Aí vamos à outra parte, que é a parte que foi piorando. O Bolsonaro começou a liberar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. O empréstimo consignado na Europa, por exemplo, você paga juros de menos de 1% ao ano, sabia disso? 1% ao ano!
Imagina você pega R$ 100 e daqui a um ano, no total, você pagou 101. Justo. Pois bem, se alguém é defensor dos grandes bancos, vai falar, nossa, que pouquinho, o banco tem que lucrar mais. Pois bem, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil tinha juros de 80% ao ano. Quer dizer, o banco sabe que vai pegar o dinheiro de volta de você. O banco sabe que vai lucrar de volta. Podia ser a inflação e mais uma taxa aí, 15% ao ano, já estava, excelente para qualquer banco, não estava 80% ao ano. O governo Bolsonaro começou nessas reuniões a falar para os beneficiários do Auxílio Brasil, e há provas documentais de muito disso, o TCU e a equipe do Lula conseguiram. Eles começaram a falar que se a pessoa não pagasse o empréstimo consignado, o governo federal ia bancar, ou seja, pode aí você pegar esse dinheiro para esses beneficiários cabos eleitorais. Vocês podem aí pegar o Auxílio Brasil, e quando alguém falava, não, mas é fraude, vão cortar, eu vou fazer empréstimo, vou me endividar. Não, o governo federal vai arcar com o seu empréstimo. Então, o que acontecia? Esse pessoal recebia o Auxílio Brasil de R$ 600 para ser cabo eleitoral do Bolsonaro, e ainda eles eram incentivados a fazer empréstimo. Por quê? Porque você recebe R$ 600, mas você vai pegar mais um dinheiro do banco, pô. E aí, quando cortarem seu auxílio lá na frente, porque é fraude, não tem problema, quem vai pagar é o governo federal. Vai fundo, campeão, vai fundo. E aí descobriram que o montante de valores e de porcentagem de pessoas que pediram empréstimos desses 3,5 milhões que foram usados para compra de voto do Bolsonaro, desses 3,5 milhões de beneficiários, é muito mais alto do que no resto dos beneficiários do Auxílio Brasil. Ou seja, eles foram realmente incentivados a pegar empréstimo. O que o governo Bolsonaro não falou é o seguinte, que aquilo tudo era mentira. Eles é quem vão ter que pagar. Então esse pessoal que está recebendo irregularmente vai ter o auxílio cortado e eles vão ter que pagar um empréstimo com juros de 80% ao ano para o banco. Que uma coisa, o cara tá recebendo ali irregular e fala, nossa, eu tô recebendo aqui meus 600, vou pegar um empréstimo aqui de, 6 mil, 10 mil, não sei quanto é o valor máximo. Vai descontar aí 150, 160 do meu auxílio, mas, como é irregular, vai deixar de ser pago em algum momento. E sabe o que acontece? Depois, quem paga é o governo. Eu recebi o meu dinheiro, tá bom pra mim. Ou, se não deixar de ser pago por algum motivo, vai pagando, desconta do auxílio, continua recebendo aí irregular mesmo, tá ótimo, é melhor que zero. E o que vai acontecer com esse pessoal? Vai ter o auxílio cortado, os que são irregulares, esses aí que o Bolsonaro usou para comprar voto, e eles vão ficar com uma mega dívida com o banco. É isso que vai acontecer com eles. Vai ficar todo mundo com o nome sujo, todo mundo ferrado. E aí o Tribunal de Contas da União tem as provas de que você está enganando a população, agindo de má fé, tudo isso para comprar voto. Olha, a coisa tá feia pro Bolsonaro. E a investigação tá só começando. São 2 semanas de investigação apenas, e já estão chegando nisso aí. Estão falando de crimes dezenas de bilhões de reais. Fora, ele compra o voto e ainda engana a pessoa. E ainda fala assim, para receber o auxílio é condicional, tem não apenas votar, tem que ser cabo eleitoral. É isso que fez o Bolsonaro. Ainda também usou o crédito consignado para fazer com que muita gente que recebeu o Auxílio Brasil e estava desesperada pegasse o empréstimo para ter uma sensação de alívio no mês da eleição. A pessoa mais aliviada tende a votar em quem está no governo e manter o governo atual. Não funcionou, perdeu a eleição mesmo assim, mas endividou milhões de pessoas para dar lucro para meia dúzia aí de bancos, que vão lucrar muita grana com a desgraça das pessoas, que só estavam nessa desgraça e nessa pindaíba toda por causa do governo Bolsonaro. É isso. Faz a arminha que passa. Felizmente a arminha virou um L, e aí realmente vai passar a desgraça do Brasil pouco a pouco, mas é muito trabalho para reconstruir o Brasil que o Bolsonaro está destruindo, viu? A ver aí, porque, pelo que eu vi aí, várias matérias em veículos diferentes, isso é um dos principais motivos para a prisão do Bolsonaro sair antes. Porque o Bolsonaro saindo da presidência, 58 processos dele, não sabemos quanto, mas quase todos voltam para a primeira instância. Então o Bolsonaro fica à mercê de juízes de primeira instância. Então, o Ministério Público ou a polícia pedirem a prisão e um juiz autorizar. Pode acontecer no dia 1, 2, 3 de janeiro? Pode. Pode demorar 30 dias? Pode. Ok. Nesse caso é o TCU. E já se fala, aí é compra de voto, é um crime que é continuado, porque
a pessoa vai recebendo auxílio por muitos meses, cabe prisão preventiva. Preventiva não precisa esperar julgamento, não sei o que, é só pedir, prende, já espera julgamento em prisão. E aí eu vou falar, depois que decretar a primeira prisão do Bolsonaro, é igual aquele vereador pedófilo lá, o Gabriel Monteiro, decretaram uma prisão dele. Aí já decretaram a segunda, quer dizer, se ele conseguir habeas corpus, alguma coisa em uma das prisões, ele continua preso, que tem outro pedido de prisão. Então com o Bolsonaro vai ser a mesma coisa, vão decretar a prisão dele vários juízes diferentes, até o momento que tantos decretarem a prisão que não vai adiantar habeas corpus para uma ou para outra. A ver aí os próximos passos, vamos rir muito ainda desses bandidos que desgraçaram o Brasil, viu? Falou!